noite, pessoal, tudo bem? Hoje, como a Regina falou, nós vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Então nós ficamos com o estudo dos itens 1, 2 e 3. Vou pegar o Evangelho aqui para a gente fazer a leitura do início do capítulo. Ele começa o capítulo 2 com um diálogo de Pilatos com Jesus. Então eu vou ler esse trechinho aqui rapidamente. Pilatos, tornando a entrar no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse: Sois rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então disse: Sois, pois, reis? Jesus lhe replicou: Vós o disseste. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então a gente percebe aqui, nesse diálogo, na qual Jesus está tendo com Pilatos, não é isso? Então Jesus já estava preso, não é isso? E para que fosse decretada a sentença, Pilatos, ele precisaria confirmar essa sentença feita pelo Sinédrio. Quando é que Jesus ele vai ser preso? Na verdade, quando ele começa a fazer a divulgação do Evangelho, não é isso? Então ele começa a chamar muita atenção do Sinédrio, não é isso? Dos sacerdotes da época, que detinham poder e dinheiro. Então, como ele começa a trazer uma nova verdade, uma nova forma de agir, de reforma íntima, o Sinédrio ele começa a ver Jesus como inimigo, não é isso? Então eles aguardam a todo instante um deslize de Jesus para que ele pudesse ser preso, ser condenado e crucificado, como foi o que aconteceu, né? Então a gente vê que a sentença de Jesus, na verdade, ela vai acontecer bem antes. Quando Jesus ele vai visitar os parentes e percebe que Lázaro ele já está morto há algum tempo, então ele é conduzido até o local onde Lázaro está sepultado, e aí ele percebe que Lázaro, que na verdade ele não estava morto, não é isso? Tanto é que em algumas traduções é relatado da seguinte maneira: esta doença não é para a morte. Então ele fala de doença. Essa doença não é para a morte, e sim para a glorificação do Senhor. Porque ele sabia que Lázaro ele não estava morto. Então a gente tem aí aquelas doenças, catalepsia, letargia, né, que dá aquela impressão de que a pessoa está morta, mas na verdade os sinais vitais estão de forma latente e a pessoa na verdade está adormecida, ela não está morta. Como o povo na época não conhecia, então muita gente foi enterrado, não é isso? Vivo, achando que estava morto. E era o caso do Lázaro. Então ele foi conduzido até onde Lázaro estava, e aí pede para remover ali a
a pedra que está fechando o túmulo dele, e pede para que Lázaro saia dali. E Lázaro se levanta e sai. Então, para o povo, aquilo ali foi um verdadeiro milagre, não é isso? Porque, em tese, Lázaro estava morto, mas na verdade ele estava doente, não é isso? Mas ele estava enterrado como morto. E Jesus, ao saber da situação, não, me leve até lá, e ele vai pedir para que Lázaro se levante, porque na verdade ele estava doente. Então ele se levanta, ocorre toda aquela comoção, não é isso? Porque como é que uma pessoa que estava morta há alguns dias se levanta? Então vem o termo ressuscitar, né? A ressurreição ali, ressuscitou. Na verdade é o seguinte: se ele tivesse morto mesmo, ele ficaria morto, porque Jesus não ia transgredir as leis de Deus, não é isso? Mas como ele estava vivo e Jesus conhecia o processo, pediu para que ele se levantasse do túmulo, e assim ele fez. Então ali, o que acontece? Houve uma grande comoção, e aquilo ali foi a gota d'água do Sinédrio. Os judeus levaram essas informações ao Sinédrio, ao sumo sacerdote da época. Quem era o sumo sacerdote da época? Era Caifás, não era isso? Ele era o sumo sacerdote da época. Então, como ele detinha o poder, e aí ele armou toda uma trama para que Jesus pudesse ser condenado. E ali mesmo ele já tinha decretado a morte de Jesus, né? A prisão do Cristo. Tanto é que Judas ele vai entrar aí, na verdade, Judas ele cai de paraquedas aí nessa situação. Por quê? Porque a morte de Jesus já estava decretada. Independente de Judas delatar ou não Cristo, já havia entre os sacerdotes o decreto da prisão do Cristo. Só que eles estavam esperando o quê? O melhor momento para que pudesse prender Jesus. Então nós vamos ter lá os festivos de Páscoa, não é isso? Onde Jesus ele vai entrar em Jerusalém. É o famoso Domingo de Ramos, não é isso? Não é isso que ele entra ali em Jerusalém, em cima do burrinho, o pessoal com ramo recebendo ele. Tem os festivos ali de Páscoa, né? Então eles sabiam que ele não poderia prender Jesus naquele momento, porque o povo estava com ele. Então ele vem do deserto, né? Tanto é que ele vai para o deserto, porque ele já tem a ciência que ele vai ser preso. Então ele entra e, posterior às festas de Páscoa, o Cristo ele vai ser preso, não é isso? E aí nós vemos aí em alguns livros, aí em alguns relatos, né? Você vê que o soldado que conduz a tropa, né, para poder prender Jesus, chamado Efraim ben Assef, ele tinha tido um diálogo algum tempo atrás com Cristo, com Jesus. Então ele queria mobilizar algumas forças, né, contra o domínio romano, e ele queria o apoio de Jesus. E Jesus era pacífico, não é isso? Era a lei de amor. Ele sempre falando para Efraim ben Assef para que ele perdoasse, para que ele relevasse o que estava acontecendo. Mas ele não ficou satisfeito com as respostas que recebeu do Cristo, não é isso? E ele vai conduzir as tropas para prender Jesus. E nós vemos também que quando Jesus ele é preso, ele é apresentado primeiro a um sacerdote, né? Quem é o sacerdote? Que primeiro Jesus é apresentado, depois que ele é preso lá no Sinédrio. Ele é apresentado a Anás,
que é parente de Caifás. Ele apresentar. E também Jesus havia tido já um diálogo com Anás. No início, ali, quando ele vai dar início ali à difusão do Evangelho dele, as leis de amor, os sermões, quando ele vai reunir os apóstolos, ele vai ao templo. E aí ele encontra com Anás. E ele fala para Anás que vai implantar o reino de Deus. E ele tem um diálogo na qual também Anás não fica contente com as respostas que tem do Cristo, não é isso? Mas Jesus, ele tinha uma inteligência, uma cultura muito grande, né? Então ele veio para exemplificar a lei de amor. E Anás, ele também sai meio chateado com Jesus também. Então você vê, os dois que com o soldado que conduz ele à prisão, ele teve um diálogo com Cristo, não é isso? Tanto é que no momento da condução dele para na hora que ele vai conduzir Jesus preso, e ele ainda debocha do Cristo, não é isso? E aí Jesus ainda fala, repete a mesma frase que ele tinha dado no diálogo com Efraim ben Assef, que é a questão do perdão, né? Nós temos que perdoar. Ele dá a mesma resposta com muita serenidade. Ele é apresentado a Anás, depois vai para Caifás, não é isso? Então, o Sinédrio ali já tem a sentença dele decretada, mas para que essa sentença fosse validada, precisava de Pôncio Pilatos. Precisava da validação de Pôncio Pilatos, que era o imperador da época. Não é isso? Tanto é que Jesus é conduzido a Pôncio Pilatos. E aí, um dos momentos de diálogo, que foi esse que Jesus tem com Pôncio Pilatos pede para que tragam Jesus, mas Pôncio Pilatos, ele reconhece a inocência de Jesus. Ele reconhece a inocência de Jesus. Só que diante da pressão popular e da pressão do Sinédrio, aí nós temos aquela frase célebre, né? Que ele lava as mãos, né? Então vocês façam o que vocês quiserem de Jesus. Então ele lava as mãos ali, para que o Sinédrio e o povo fizesse aquilo que eles quisessem. Ok? Tem até um outro livro, do duplo livro, que ele fala de um soldado também do Império Romano, que ajuda a conduzir a prisão de Jesus também, mas que depois, com muita dificuldade, ele se converte, porque ele vai, a mulher dele se converte, ele fica muito irado com Cristo, né? E ele vai no meio da multidão para que ele prestar contas com Jesus. Na hora que Jesus olha para ele desarma totalmente. E aí a mulher dele vai ser jogada aos leões, ele entra em defesa dela, né, já convertido, depois de muito tempo, não é isso? Ele se converte ao Cristo, ao Evangelho. Jesus percebe que Jesus está correto, e ele vai até o chefe da legião dele ali e falou, gente, nós não poderíamos ter condenado um homem inocente. Ele era inocente. O exército não poderia ter se metido nessa briga, que o povo matasse ele, mas a gente não poderia ter se envolvido nisso, porque era um homem inocente. E como Pilatos também reconhece a inocência, mas a pressão do Sinédrio, a pressão popular, conduz Jesus à crucificação. Não é isso? Então a gente vê aí que por essas palavras claramente, na hora que ele começa esse diálogo com
Pilatos, você percebe que Jesus também ele está falando o quê? Da vida futura. Quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, ele está falando o quê? Ele está falando da vida futura. Ele está falando também da vida espiritual. Porque nós não temos só essa vida física, não é isso? Então nós temos aqui duas etapas aqui, dois mundos que se entrelaçam um no outro. Um que é o mundo espiritual e o outro que é o mundo material. O mundo espiritual, ele tem o caráter, o quê? Permanente. E o mundo material, ele tem caráter o quê? Temporário. A nossa encarnação, ela tem um caráter o quê? Temporário. Nós estamos no mundo material. Então é por isso que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque ele vem também dos paraísos celestes. Não é isso? Ele vem, exemplifica a lei de amor, não é isso? Deixa todo um legado para a humanidade e retorna. E ele sabia que ao completar a missão dele aqui, ele retornaria para os paraísos celestes que ele habita. E nós continuamos aqui o quê? Nessa labuta secular aí, tentando entender o quê? O Evangelho de Jesus, não é isso? E a gente percebe aí, nas três revelações, Moisés, lá no início, que a diferença, o tempo entre Moisés e Jesus é 1700 anos, não é isso? Antes de Cristo. Depois vem Jesus e mais na frente vem o Espiritismo em 1818 séculos depois. Nós estamos aí, pessoal, há 3 séculos e meio de intensa vinda de missionários aqui no planeta, para que a gente compreenda a lei de Deus, que é a lei de amor. E se você pegar de Moisés, que é o Velho Testamento, a quantidade de profetas que ali tem, não é isso? Falando, Moisés, que é o principal profeta do Velho Testamento, trazendo os 10 mandamentos, as leis civis, as leis morais, para que a gente pudesse ter um mínimo de civilidade, não é isso? Um mínimo de moral para poder avançar. Aí vem Jesus, exemplifica essa lei na integralidade. Mas ele não consegue falar tudo, não é isso? Ele não consegue falar tudo porque o povo não estava entendendo. Tanto é que ele falava com parábolas. Por quê? Para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando. Ele fazia um comparativo, não é isso? Com as coisas habituais das pessoas, mas colocava um fundo moral, que esse é o sentido das parábolas. Então nós temos 3.500 anos aí de intenso esforço dos missionários para que a gente possa compreender a lei de Deus, que é a lei de amor, não é isso? E o Espiritismo ele vem revelar essa vida futura, essa integração desses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Por isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, não é isso? Onde o mal ainda predomina. Por isso que o reino de Jesus não é deste mundo, porque o reino dele é da verdade, é da justiça, é da paz, é do amor. E o mundo não estava, e ainda não está, nessa condição. Nós ainda não estamos nessa condição. Mas existe o quê? Um processo evolutivo em curso, não é isso? Existe um processo evolutivo em curso.
Nós temos aí o nosso planeta que tem em torno de 4 bilhões e meio de anos. Jesus preside esse planeta antes da formação dele. Jesus é Jesus antes da formação desse planeta. Quando você pega lá o livro A Caminho da Luz, onde ele fala da gênese planetária, uma nebulosa solar se desprendeu do Sol, ganhou no espaço, foi se solidificando. Ele já estava sob as mãos augustas do Mestre Jesus. Então Jesus, ele coordena todo o progresso moral e intelectual deste homem. Nós estamos sob a tutela de Jesus. Ok? E aquele povo, naquela época, não entendeu a mensagem de Jesus. E nós, hoje, precisamos entender. Então, essa evolução planetária, ela está em curso. Não é isso? Então, o planeta ele começa lá, tem todas as evoluções, todos os estágios, ele vai passar pelo mundo primitivo, não é isso? O Evangelho, ele vai falar lá no capítulo há muitas moradas na casa do meu pai, que o planeta ele tem 5 estágios evolutivos. Nós passamos pelo primeiro estágio evolutivo, que é o estágio primitivo, não é isso, do planeta? A gente vê aqui época dos dinossauros, época da formação dos lagos, das plantas, das copas. Então a gente vê um longo período primitivo do nosso planeta. E aí, até o momento que começa a surgir as primeiras formas de homens no planeta, nós temos aí o quê? 3 milhões e meio de anos, não é isso? Relativo ao tempo do planeta, um homem, entre aspas, ele está novo na face da Terra, né? Então houve um grande período aí para que esse planeta tivesse as condições necessárias para que o homem aparecesse na face da Terra. Então 3 milhões e meio de anos é o tempo que começou a aparecer as primeiras formas de homem. Mas essa forma de homem que nós temos hoje, ela tem 300 mil anos, que é o Homo sapiens sapiens, não é isso? É o que nós somos hoje. Homo sapiens sapiens. Então aí marca até uma mudança de estágio do nosso planeta, não é isso? A gente saindo ali de mundo primitivo e a gente entra no mundo de provas e expiações, não é isso? E aí a gente começa um novo ciclo evolutivo de avanço intelectual e moral. E Jesus e esses missionários, eles vêm justamente para o quê? Dar um impulso moral para esse planeta. Para o quê? Para que esse planeta ele continue o seu ciclo evolutivo. Então nós temos uma intensa 3.500 anos intenso de missionários vindo deste planeta justamente para ensinar todos os povos, todas as nações. Ensinar o quê? A lei de amor. Que Moisés, quando ele traz lá os 10 mandamentos, Jesus também vem e resume esses 10 mandamentos em 2 mandamentos: amarás a Deus de todo o seu espírito, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Mas a gente pode resumir também esses 10 que viraram 2 mandamentos em uma única palavra. Qual que é a palavra? Qual que é a lei de Deus? Amor. 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 Nós precisamos aprender a amar. E aí vem o Espiritismo, 18 séculos depois,
reforçar os 10 mandamentos, os 2 mandamentos, em uma única frase, que a gente vê ali com muita frequência dentro do Evangelho. Qual que é a frase? Caridade. É caridade. Fora da caridade. A frase toda. Fora da caridade, não há salvação. Aí quando você vai ver no Evangelho, o que é caridade? O que o Evangelho diz para a gente o que é caridade? Que a caridade nada mais é do que o amor em ação. O amor em ação. 3.500 anos tentando ensinar a gente a amar. Por quê? Porque o planeta ele continua o quê? Um ciclo evolutivo. E nós também precisamos evoluir, não é, gente? Nós saímos de primitivo, fomos para provas e expiações. Agora nós estamos caminhando para onde? Mundo de regeneração. Que gera um mundo, uma categoria a mais, um passo a mais que nós damos, onde muito das misérias deste mundo de provas e expiações não vai acontecer no mundo de regeneração. Não é isso? Então a gente vai começar a implantar o reino de Deus aonde? Aqui. Não é isso? No planeta. Mas o reino de Deus, ele começa aonde? Primeiramente, em nós. O reino de Deus, primeiramente, ele começa em nós. Então nós temos que auxiliar o Mestre Jesus a implantar o seu reino de paz e de amor, de justiça, de verdade, como ele fala aqui. Porque como ele diz a Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque a gente ainda está estagiando com muitas misérias ainda, com ódio, com vingança, com fome, com guerra. E aquele povo naquela época entendia muito pouco. Por isso que ele vem ensinar a lei de amor. E o exemplo dele vai marcar toda a história, não é isso? Tanto marca a história, todo mundo passou pela história, não foi isso? Jesus dividiu a história antes dele e depois dele. Tanto é tão marcante a presença do nosso Mestre Jesus aqui na Terra. E o que a gente precisa aprender com isso? Interiorizar esses ensinamentos de Jesus. Nós precisamos interiorizar os ensinamentos de Jesus. Porque quando a gente começa a interiorizar esses ensinamentos, a gente começa a viver melhor conosco mesmo, não é isso? Nossa consciência fica mais tranquila quando a gente está fazendo o que é certo. A gente começa a viver melhor em família, não é isso? E essa família ali, a gente começa a viver melhor também em sociedade. Porque a gente vai burilando o nosso espírito, vai tirando esses vícios morais e materiais que nós temos, o ódio, a vingança, a fofoca, a inveja, a preguiça. E a gente começa a substituir por virtudes e qualidades. Não é isso? E aí a gente vai começando a ficar o quê? Melhor. Melhor. E a gente começa a perceber que a gente precisa cada vez mais o quê? Acelerar a nossa reforma íntima. Transformar o nosso coração no templo de Deus, no templo de Jesus. Não é isso? Para que a gente possa começar a viver
no reino de Deus e ajudar Jesus a implantar o seu reino de amor e paz aqui na terra. Todos nós somos agentes da regeneração. O Cristo, quando ele veio, ele reuniu 12, não é isso? Apóstolos, depois ele foi ampliando, até chegar nos 500 da Galileia. Hoje ele convoca todo mundo para a regeneração desse planeta. Nós somos agentes da regeneração. Primeiro, intimamente, depois do nosso núcleo familiar e depois onde nós convivemos. Nós temos que ser verdadeiras centelhas de amor em todos os locais onde estivermos, justamente pensando na vida futura, não é isso? Porque um dia nós vamos desencarnar e vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Só que essa balança, ela tem que estar favorável, não é isso? Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mas a vida do cristão é uma vida contínua em torno do melhoramento progressivo, não é isso? Da reforma íntima diária. O hoje tem que ser melhor do que o ontem. E o amanhã tem que ser melhor do que o hoje. Essa é a vida do cristão. Nós temos ali João Batista, que ele vem dar um pontapé num programa de reforma íntima, que é o batismo. O batismo é um programa de reforma íntima. Nós temos no Evangelho vários outros espíritos, Santo Agostinho, ensinando a todos nós o programa de reforma íntima, que é o quê? Que é olhar para dentro. Olhe para dentro. Porque olhar o defeito dos outros é muito fácil. Mas a gente identificar as nossas falhas, os nossos pontos de correção, é difícil. Então, na hora de orar, ou de dormir, ou de levantar, para um pouquinho, verifica onde é que você está errando, como é que foi seu dia. Hoje eu fui fofoqueiro, amanhã eu não vou ser. Eu vou ficar com a boca calada. Se eu tiver que falar mal de alguém, eu vou ficar com a boca calada. Se eu falar, eu tenho que falar bem. E assim você vai melhorando. Eliminando essas dificuldades que todos nós carregamos. Iluminando o nosso próprio espírito. Nós temos recursos para isso. Os recursos estão à nossa disposição. Agora, se reformar intimamente, muitas das vezes não é uma tarefa tão fácil. Porque tira a gente da zona de conforto, não é isso? Nos tira da zona de conforto, para que a gente possa tomar medidas corretas para eliminar aquelas dificuldades que nós carregamos. E façamos do nosso coração, do nosso espírito, um templo do Cristo, o reino de Jesus. E auxiliemos na implantação dele, do reino de Jesus aqui na terra, acelerando o processo de regeneração deste órgão.